Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu gostaria de levar você um pouquinho para aquela sexta-feira. Era uma sexta-feira de Páscoa. Porém, aquele dia que parecia ser comum, tinha algo de diferente no ar. Aquele a quem os seus seguidores o chamavam de Messias, rei dos judeus, foi entregue aos fariseus que queriam a sua morte. Para que se cumprisse a vontade daqueles que conspiravam contra Jesus, ele foi entregue ao poder de Roma, nas mãos do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Nas mãos dos fariseus e dos soldados romanos, Jesus, o Messias, foi humilhado, zombado, castigado, cuspido e torturado. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos em sua cabeça, lhe vestiram com um manto real e em tom de deboche os ridicularizavam, chamando-o de rei dos judeus. Nas mãos de Pôncio Pilatos, que tentou se esquivar daquela situação de alguma maneira, a sentença lhe foi dada. Jesus foi condenado por aqueles homens à morte, e na mais terrível morte que um homem poderia suportar, morte de cruz. Mesmo sem pecado, Cristo assume a culpa que não era sua. Sim, neste momento, Cristo assume a culpa dos pecados da humanidade. Na cruz, Cristo sofreu a mais terrível dor. O peso dos pecados da humanidade foram colocados sobre ele. Ali em Gólgota, na cruz do Calvário, Jesus agonizou e sofreu até o fim. Suas mãos e seus pés foram perfurados e pregados no madeiro. O seu sangue foi derramado. A ira divina foi colocada sobre ele. Cristo sofreu o peso, a dor e a agonia dos pecados dos homens. As forças já lhe faltavam. Já quase não havia fôlego. Que dor insuportável era aquela que ele carregava. Ele recebeu sobre si os nossos pecados, de todos nós. Sim, aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós. A maldição e a condenação que era para mim e para você foi colocado sobre os ombros de Jesus. Sobre ele estava aquilo que quebrou a nossa comunhão e nos separou de Deus. A culpa era nossa. E a queda quebrou a nossa relação com Deus. O pecado nos separou de Deus. Nos tornamos rebeldes. A culpa que estava sobre Cristo era minha, era sua, era de todos nós. A queda do homem cortou a nossa relação com Deus. O pecado feriu o propósito pelo qual nós fomos criados. Em pecado, o ser humano percebe-se nu, vulnerável, temeroso e envergonhado. Ele foge e tenta se esconder de Deus. Ele busca intensamente algo que preenche esse vazio. Então, o homem se torna idólatra, cheio de vaidades, cego e aprisionado pelo pecado que afeta todos os seus relacionamentos fundamentais para a sua existência. O ser humano experimenta um conflito interno consigo mesmo, descrito pelos sentimentos de dor e vergonha e medo. Ele foge do Criador, evita a relação com aquele que lhe sustenta a vida. Ele vaga perdidamente por este mundo em busca de algo que lhe dá uma certa sensação de segurança. Economia, política, saúde, bens, sucesso, fama, dinheiro. Nada disso dá segurança, mas apenas agrava o sofrimento e a agonia dos homens. Sem Cristo e separado de Deus, o homem está morto em seus delitos e pecados e incapaz de mudar a condição em que se encontra. Mas na cruz, Cristo muda a nossa condição e dá um brado de vitória. Cristo paga o preço de morte e concede graça a todos nós. Está consumado. Este é o grito de Jesus, que não é de morte, mas de vida. É o grito de vitória. Jesus paga o preço morrendo em nosso lugar. Na cruz, Jesus disse, quase sem força, mas com todo o poder e autoridade que lhe foi conferida: está
consumado. Esta foi a sexta das 7 palavras que ele proferiu na cruz, na mais profunda dor que um homem poderia suportar. Está consumado, no original, é apenas uma palavra, tetelestai. Tetelestai é uma palavra de vitória. Naquele momento, Jesus cumpria todo o propósito pelo qual ele veio à terra. Fecha-se um ciclo. Aquele homem que deixou um modelo de vida e ensinamentos valiosos agora cumpria cabalmente a sua missão. As Escrituras se cumpriam. O que os profetas anunciavam por toda a história se cumpria no Filho de Deus, Jesus Cristo. Está consumado, tetelestai. Assim Cristo completa a sua missão e o seu trabalho. Todo o plano da salvação desenvolvido por Deus na eternidade se cumpria. O Filho neste momento dizia ao Pai, tetelestai. Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu o propósito do Pai ao morrer em favor de suas ovelhas. Ao dizer, está consumado, tetelestai, ele disse, quitei a dívida. Neste momento, Jesus coloca um carimbo em nós dizendo, está pago. A dívida que era nossa foi paga com o sangue de Jesus. Está consumado, tetelestai. Também nos dá a Jesus a posse pelo resgate de nossas vidas. Fomos comprados por Jesus na cruz e ele fez o pagamento com um alto preço, preço de sangue. Com sua morte na cruz, Cristo cumpriu sua missão sendo o nosso resgatador. Fomos resgatados por Jesus e reconciliados com Deus. Em Cristo, fomos reconciliados com Deus, perdoados, resgatados, e a culpa já não pesa sobre os nossos ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo pagou por completo a nossa dívida e nos deu a escritura e a posse da vida eterna. Não foi mérito, foi graça, foi por amor, foi por mim, foi por você. Hoje, eu e você podemos desfrutar de um relacionamento pleno de comunhão e intimidade com Deus, pois fomos libertos, perdoados e resgatados em Cristo Jesus. Cristo levou as nossas dores, enfermidades, nossas transgressões. O relacionamento entre Deus e o homem, rompido pelo pecado, agora é restaurado por Cristo e temos livre acesso ao Pai. Podemos enxergar para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Podemos enxergar a eternidade, o dia em que estaremos com Ele face a face. Não são mais as circunstâncias terrenas que determinam a nossa história, mas sim o sacrifício de Cristo na cruz, que nos livrou da morte do pecado, nos reconciliando com Deus e nos dando a vida eterna. Após o grito final, Cristo entrega o seu Espírito, mas ninguém tirou a vida dele. Ele voluntariamente se entregou por cada um de nós. Esta história também não terminou na sexta-feira, mas no domingo, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, vencendo a morte. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje é sexta, mas o domingo há de chegar. Pois ele não está mais pregado na cruz, nem na sepultura onde foi colocado, mas está assentado à direita de Deus Pai, de onde um dia voltará, não mais como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que aquele que dividiu e entrou na história reine na sua vida, pois ele está vivo e a sua mensagem continua ecoando e transformando, alcançando corações de geração em geração. Tetelestai, está consumado. Cristo venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. Estamos livres e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Feliz Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe e que você tenha dias maravilhosos na presença do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.